castelo forte é o nosso Deus. Pois é, meus irmãos, na semana passada nós fizemos algumas leituras no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, e eu vou convidar os irmãos que abram nossas Bíblias para que nós façamos novamente essas leituras. São textos curtos, então não tem muito problema nós relermos esses textos. O primeiro texto, que eu vou convidar os irmãos para abrir as Bíblias, é em Gênesis 1, 27. Depois nós leremos também Gênesis 2, 2 e 3 e Gênesis 2, 15. Nesse texto de Gênesis 1, 27, nós vimos que fomos criados à imagem de Deus. Leamos todos juntos, meus irmãos. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já em Gênesis 2, 2 e 3, nós vemos que após terminar a criação, Deus descansou. Leiamos então Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós vimos também em Gênesis 2,15, Deus ordenando o trabalho ao homem. Gênesis 2,15, leamos também. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nestes textos, de modo geral, nós aprendemos que o nosso Senhor, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E essa, então, ela é a nossa identidade, é aquilo que nós somos diante de Deus. Nós vimos também que Deus, após Ele terminar esse seu trabalho, Ele descansou e Ele, usando também o texto de Gênesis 2,15, Ele nos chamou para que nós continuássemos o seu trabalho. Desde então, nós somos cooperadores com Deus. Isto porque nós somos a imagem de Deus, nós somos chamados para representar a Deus aqui na terra. Nós guardamos e cultivamos a criação e demonstramos assim o cuidado e o caráter de Deus para com o nosso próximo e para com o mundo também. Entendemos por esses textos que todo o trabalho que é feito na terra, que Deus criou, é uma forma de louvor e adoração a Deus, é uma forma de obediência e de sujeição ao nosso Criador. Não apenas o trabalho do pastor ou do missionário, do diácono, presbítero, ou então das sociedades internas, nas sociedades internas. Não só o trabalho que é feito aqui na igreja. Todo o nosso serviço, ele glorifica a Deus. E não apenas também os serviços remunerados, mas sempre que fazemos algo que propicie que as pessoas ou que o nosso próximo, ele floresça, que ele cresça, sempre que nós protegemos as pessoas ou a criação de alguma forma, sempre que tornamos esse mundo mais belo, nós sempre que abençoamos as pessoas, sempre que de alguma forma nós demonstramos o cuidado de Deus e o seu caráter, nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ser imagem de Deus, como nós lemos em Gênesis 1, 27, ela traz sobre nós, sobre o povo de Deus, uma responsabilidade, que nós devemos então representar a Deus. Nós devemos até mesmo nos perguntar se nós de fato temos refletido a Deus, levar isso em consideração. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus nos ama antes mesmo de nos conceder o trabalho. Ele nos ama, Ele é nosso Salvador. Ele não quer que nós trabalhamos para conquistar a Deus, porque Ele já nos ama. O motivo pelo qual, então, nós nos esforçamos no nosso trabalho e nos nossos mais diversos afazeres é porque, na verdade, é um privilégio trabalhar para Deus. Ele tanto nos amou, esse Deus que tanto nos amou, que deu seu próprio Filho por nós, enfim, Cristo desceu à terra, Deus conosco.
E tudo isso para nos salvar. Então é um privilégio, meus irmãos, sermos cooperadores com o nosso Deus e uma demonstração também de toda a nossa gratidão. Após isto, nós fomos para Mateus, capítulo 19 e 20. Não vou ler todo esse texto com os irmãos novamente, porque é a parábola dos trabalhadores na vinha e também um pouco do seu contexto, né? No capítulo 19, é um texto mais longo, mas às vezes os irmãos quiserem ler, né, posteriormente, vou apenas dar um resumo, né, dessa parábola para os irmãos. Nela, nós vemos que um proprietário de uma vinha, ele procura trabalhadores para contratar. Ele faz diversas contratações ao longo do dia, diversas vezes ele vai à praça, né, e chama aquelas pessoas, e a última contratação que ele fez, ela foi faltando 1 hora apenas para findar o dia. E na hora do pagamento, então, ele reúne todas aquelas pessoas que ele havia contratado, tanto as que trabalharam 12 horas, como as que trabalharam 1 hora apenas, e todas elas recebem um denário, né, que é uma diária completa. E por esse motivo, aqueles que trabalharam 12 horas, eles murmuram contra o proprietário. Porém, o proprietário, ele responde a um desses que estavam murmurando, né? Ele diz que ele não foi injusto com nenhuma daquelas pessoas. Pelo contrário, ele foi justo com os que trabalharam 12 horas, ele lhes deu o salário devido, e ele foi misericordioso com os que trabalharam pouco, que trabalharam apenas 1 hora ou um pouco mais. Então, o contexto dessa carta também nos indica que Jesus, ele conta essa parábola, especialmente para Pedro, para mostrar para Pedro que Deus é misericordioso para com todos e que, na verdade, ninguém possui méritos, nem mesmo os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo 3 anos, nem mesmo eles tinham mérito, tinham algum tipo de mérito. E nesse texto nós vemos também, inclusive é o que liga, né, o capítulo 19 ao capítulo 20, 3 vezes repetirem a seguinte frase: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nessa parábola, então, nós aprendemos sobre a misericórdia de Deus, que é representado aqui pelo proprietário da vinha. Como ele valoriza os que trabalham para ele. Se trabalharam muito ou se trabalharam pouco, se é aparentemente um trabalho menos importante ou mais importante, se nós fazemos para Deus, no Senhor, nosso trabalho não é vão, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E se antes, né, nós, como aquelas pessoas que estavam na praça ali, sem trabalho, sem sentido na vida, nós aprendemos aqui que quando o nosso Senhor nos chama, a nossa vida passa a ter um sentido nele. Nós servimos a Deus e nós somos até mesmo recompensados por Ele nesse serviço que nós fazemos. E Deus se agrada tanto nesse trabalho que nós prestamos a Ele, que nós podemos perceber nessa parábola, por diversas vezes, Deus vai à praça para chamar mais pessoas, para chamar aquelas pessoas que estavam à toa. Assim, isso demonstra, né, que o quanto Deus se agrada naquilo que nós fazemos para Ele. Nós vemos também que Deus, ele é tão misericordioso, que até mesmo para aquele que murmurou contra ele, contra o proprietário da vinha, Deus estende a ele também a sua misericórdia, no versículo 13, quando o proprietário diz assim: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Mesmo esse que havia murmurado, Deus o chama de amigo. Assim, meus irmãos, mesmo quem trabalhou mais para nosso Deus, como os apóstolos, como o próprio apóstolo Pedro, também são dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém possui méritos diante de Deus. Nós vimos que um grande exemplo que temos disso é o próprio ladrão na cruz, bem como os irmãos que se convertem mais tarde e que não têm oportunidade, às vezes por alguma limitação física, de fazer muita coisa, mas Deus os ama e os recebe mesmo assim. Na verdade, essas histórias todas proclamam a todo mundo, a todas as pessoas, que nunca é tarde demais, nunca é tarde para nós nos convertermos, nunca é tarde para começarmos a servir as pessoas, servir a Deus, ou nunca é tarde também para nós intensificarmos os nossos trabalhos para o nosso Senhor, porque no Senhor nosso trabalho
não é vão, Deus se agrada desse nosso trabalho. Em seguida, nós lemos também, na semana passada, alguns textos, alguns versículos em Colossenses. Eu vou convidar os irmãos que abram a Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós leremos os versículos 17, 22, 23 e 24. Colossenses, capítulo 3. Nós leremos os versículos 17, em seguida do 22 ao 24. Leiamos, meus irmãos, inicialmente o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora o versículo 22 ao 24. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Nesses versículos, especialmente no versículo 17, nós aprendemos que nós selamos o nome de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, sejam nos serviços prestados ou nos próprios produtos que fabricamos. E é por esse motivo que nós não podemos fazer qualquer tipo de serviço ou qualquer tipo de produto. É por esse motivo também que em nossas vidas, de modo geral, e especialmente nos nossos trabalhos, nós não mentimos, nós somos rápidos para pedir perdão, nós somos rápidos também para perdoar, em dar crédito às outras pessoas pelo sucesso. E nós devemos assim fazer porque nós representamos a Cristo em sua justiça, em sua humildade, em sua compaixão. Nós não devemos agir dessa maneira simplesmente para que nós tenhamos uma estima, uma opinião elevada das pessoas a nosso respeito. Mas nós agimos assim, especialmente para que as pessoas elas conheçam o nosso Senhor. Já nos versículos 22 a 24, Paulo ele se dirige aos escravos. E vemos que mesmo os escravos, na condição de trabalho que eles tinham muitas vezes humilhante, injusta, mesmo os escravos, eles podiam glorificar a Deus. Eles podiam cumprir o propósito de Deus para a vida deles. E de igual modo, irmãos, nós também. Por mais que não consigamos fazer aquilo que nós tanto queríamos, um trabalho que nós queríamos, talvez nós não consigamos também trabalhar onde nós gostaríamos, na área que nós gostaríamos, mas a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: se nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, nós podemos fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos? E o nosso Senhor ele responde a essa pergunta com um grande sim. Sim. Mesmo que cada um de nós não possa fazer o que quer, você ainda pode fazer o que eu quero, aquilo que Cristo quer. Isso porque nossos trabalhos, irmãos, não dizem respeito apenas àquilo que nós ganhamos dele, aquilo que nossos ganhos, nossas vantagens que nós obtemos nele, mas também diz respeito ao benefício que nós promovemos ao nosso próximo e ao nosso mundo. E para concluir toda essa nossa longa revisão sobre o que nós tratamos na semana passada, diria que todo o serviço que nós prestamos, ela é a nossa vocação, porque é feito para Jesus em obediência a Cristo. Quando nós cuidamos e protegemos as pessoas e as demais obras de toda a criação, na verdade nós estamos servindo ao próprio Deus. Mesmo que ninguém veja aquilo que nós fizemos, mesmo que não seja remunerado, mesmo que seja, às vezes, ouvir uma pessoa, conversar ou aconselhar, mesmo que às vezes seja um convite para um almoço em sua casa, um café, mesmo que às vezes seja um convite também para uma caminhada juntos, para conversar, para dialogar sobre a vida. Em tudo isso nós demonstramos cuidado não só com a pessoa externa, física, mas também com o coração dos nossos irmãos, com a alma dos nossos irmãos. Todo o serviço, irmão, como nós cantamos também, agora mesmo, no hino de 312, na terceira estrofe, diz assim: mesmo que humilde, sendo para Deus, ele é contemplado
lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo a plena aprovação. Por isso nós devemos então trabalhar com gratidão e dedicação, como também nos diz o versículo 24 de Colossenses 3, que nós acabamos de ler. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Os olhos fitos, então, nas eternidades, que nós trabalhemos para a glória do Senhor, como também nós cantamos na terceira estrofe do hino 315. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus, salvação inefável, nos dá. E assim nós finalizamos então toda essa nossa revisão do que nós vimos na semana passada. E para fechar esse nosso estudo, nós olharemos para a Escritura mais algumas vezes, para verificar então o que ela nos diz com relação ao mal, o pecado, a queda, e como isso, como a queda impacta o trabalho e a nossa relação com o trabalho. Se nós analisássemos até aqui apenas os aspectos da glória de Deus no nosso trabalho, ou a dignidade dos nossos serviços, ou como nós magnificamos e multiplicamos a glória de Deus por meio daquilo que nós fazemos, nós nos enganaríamos aqui no domingo e nos decepcionaríamos amanhã, quando chegássemos no nosso local de trabalho, encontrássemos ali muito pecado, pois o pecado ele permeia todo esse mundo. Seria como se nós estivéssemos falando aqui de uma utopia, de um mundo no qual nós não vivemos. De fato, há muito bem que Deus quer fazer por meio de nossos trabalhos, mas há muito mal no mundo que resiste às intenções de Deus, que resiste ao bem que nós queremos fazer às pessoas e ao mundo. Como o apóstolo Pedro nos adverte na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Assim, para que nós estejamos então preparados, tanto para a glória, tanto para a dignidade do trabalho, como também para a dificuldade que nós vamos encontrar, nós precisamos reconhecer que a glória de Deus e o bem, eles sofrerão forte oposição do mundo. E assim como nós lemos em Gênesis na semana passada, nós mais uma vez vamos ler no livro de Gênesis, agora a respeito da queda. Nós lemos na semana passada e também agora há pouco, Deus instituindo o trabalho, nos ordenando o trabalho. Agora no capítulo 3, eu pedi que os irmãos abram no versículo 6, depois também nós leremos o versículo 14 e 15, e também os versículos 17 a 19. Gênesis capítulo 3, versículo 6 inicialmente, depois o 14 e o 15, e depois 17 ao 19. Vamos ler juntos, meus irmãos? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós vemos então a queda, o pecado do homem e da mulher. Agora vamos ler os versículos 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós lemos aqui então a condenação, a punição da serpente. Agora nos versículos 17 a 19, nós vamos ler a condenação, a Deus amaldiçoando a terra por causa do pecado do homem. Ele se dirige a Adão e diz o seguinte: e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também
cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nesse texto nós temos então o relato da queda, quando o homem e a mulher pecam, e nós sabemos que Adão, o pecado de Adão, ele trouxe sobre todo mundo, porque ele era nosso representante, né? De certa forma nós estávamos nele, ele trouxe sobre todo mundo essa condenação. Nos versículos 14 e 15, nós lemos a condenação de Deus sobre a serpente, e é muito interessante que nesse texto nós temos uma promessa de redenção, que o descendente da mulher pisaria a cabeça de Satanás, mas nós temos aqui também uma advertência, porque também nos é dito que antes dessa serpente ser esmagada, ela também ferirá o calcanhar do Salvador, ela ferirá o calcanhar do descendente da mulher. E até que Satanás ele seja completamente esmagado, finalmente esmagado, ele ainda pode ferir. E ele também quer ferir a nós, que somos, como nós já vimos, a imagem de Deus. Nós vimos também nos versículos 17 e 19, que Deus ele amaldiçoou a terra por causa do nosso pecado. E agora o nosso trabalho não é que ele se tornou mal em si, mas ele se tornou mais penoso, ele se tornou mais difícil. A terra agora ela produz cardos e abrolhos, que são ervas daninhas, espinhos. Nós temos mais dificuldades para produzirmos aquilo que antes nós produziríamos com mais facilidade mesmo, de uma forma mais normal, comum. Eu gostaria de focar com os irmãos, não em todas as aplicações possíveis da queda, mas eu gostaria de focar simplesmente nas aplicações da queda sobre o trabalho, né, e como ela afetou o nosso trabalho, a nossa relação com ele. E com relação a esses nossos serviços, nosso trabalho, a primeira aplicação que nós podemos fazer considerando esses textos é que não necessariamente as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, elas se devem diretamente a um pecado nosso e nem mesmo ao pecado de algum colega, às vezes de serviço, ou alguma pessoa próxima. Pode até ser, mas nós vimos que agora, após a queda, nós teremos dificuldades independentemente de qualquer coisa. São as ervas daninhas e os espinhos que Deus amaldiçoou o mundo. Isso Deus fez porque Ele quis nos ensinar as consequências de nós nos afastarmos dEle. Quis nos ensinar também a nós dependermos tão somente dEle, não somente agora, mas por toda a eternidade. As ervas daninhas e esses espinhos, elas são então as complexidades e as complicações que invadem o nosso trabalho, a nossa área de serviço. Isso aconteceu porque o mundo, o homem, ele abandonou o governo de Deus. E não agora, né, mas desde o início, logo após a criação. E por este motivo, meus irmãos, a verdadeira glória de muitos empregos, né, devido a essas ervas daninhas e esses espinhos, a verdadeira glória de muitos empregos, de muitos dos nossos serviços e trabalhos, ela é simplesmente ser fiel a Deus neles, apesar de todo o sofrimento que eles provocam. Não se surpreenda se o seu trabalho for suportar um emprego ou obrigações com a força de Jesus, tanto remunerado como não remunerado. Em alguns casos, eles são extremamente difíceis. Nós sabemos que Deus, às vezes, nos chama, dando o exemplo aqui de um trabalho não remunerado, para cuidar de familiares, de parentes. E nós sabemos que isso é extremamente difícil. Alguns irmãos aqui, creio que já vivenciam essa situação. E essa dificuldade não é por causa de um pecado que o irmão cometeu, ou que o familiar ou conhecido cometeu, mas ela é justamente devido ao mal e o pecado de Adão lá no início. Isso agora, ela se deve, né, são as ervas daninhas e os espinhos. Elas são comuns a todo o mundo, a toda a criação. E uma segunda aplicação que nós podemos fazer também com base nesse texto que nós lemos, é que em determinados momentos, nós não só enfrentaremos as ervas daninhas e os espinhos, mas em determinados momentos do nosso trabalho, nós vamos enfrentar a oposição do próprio Satanás, ou então dos filhos das trevas também. Sim, haverá momentos em que Deus ele nos chamará para enfrentar o mal e o pecado
em nosso trabalho, de uma maneira até que coloque nossos empregos em risco, nossos relacionamentos em risco ou nossa segurança financeira em risco. Mas o que importa nessas situações é que nós não aceitemos um contrato sujo, é que nós não mintamos, é que nós não enganamos ou participamos disso de alguma forma, que nós participemos do pecado da nossa empresa, do nosso trabalho de alguma maneira. Importa que nós permaneçamos fiéis, então, ao nosso Deus, mesmo nessas situações, porque muitas vezes os passos para esmagar essa influência de Satanás no mundo são os passos que nos levam para a cruz de nosso Salvador, são os passos que nos levam para um sofrimento, para a dor. Existe ainda um outro tipo de influência do mal e do pecado, que é o pecado. Ele trouxe um desequilíbrio sobre as nossas vidas ou sobre o trabalho, como nós nos relacionamos com o trabalho. Não sei se os irmãos já ouviram falar da expressão, né, das pessoas que são workaholics, né, viciados em trabalho. E isso ocorre quando a pessoa ela desconsidera que Deus, ele também instituiu o descanso, que Deus também instituiu a família, que as nossas reuniões aqui públicas, elas também são ordem de Deus, e a pessoa esquece tudo isso, e ela considera apenas o trabalho e esse seu progresso na carreira de trabalho. E ela talvez não se dedique só apenas isso, mas no mínimo ela dedica mais do que ela deveria ao trabalho e negligencia então todas essas outras coisas e muitas outras ainda que poderíamos dizer. Essa situação ela é mais comum, logicamente, em trabalhos remunerados, mas ela também pode acontecer em trabalhos não remunerados, ela pode acontecer inclusive com relação aos estudos. Às vezes a pessoa se dedica tanto, né, que abre mão de outras coisas essenciais, necessárias, que Deus também nos ordena em nossas vidas. Nós nos esquecemos então de que esse nosso esforço não garante nada e que nós devemos, na verdade, entregar todas essas nossas ansiedades ao Senhor, como está escrito em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. O Salmo 27 também vai de encontro a essa ideia, né, de nós dedicarmos integralmente ou completamente ao trabalho. Vamos ler o Salmo 127? Ele ataca diretamente esse desequilíbrio que às vezes pode ocorrer nas nossas vidas ou nas pessoas que estão próximas a nós. Salmo 127, vamos ler todo ele, é um salmo pequeno, apenas 5 versículos. Leamos, meus irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É interessante notar que geralmente quando acontece esse desequilíbrio em nossas vidas ou nas pessoas que estão à nossa volta, ele geralmente se dá porque nós aceitamos os padrões que o mundo, que as pessoas querem colocar sobre as nossas vidas. Nós aceitamos os padrões financeiros que eles colocam, às vezes os padrões de vida, né, de metas de vida, padrões de uma boa vida. Então nós pegamos as provisões que Deus nos dá, ou as oportunidades de serviço que Deus nos dá, e nós fazemos disso o nosso ídolo dos nossos corações. E nós temos dito até aqui sobre problemas que nós enfrentamos, então, devido à maldição de Deus, que são os cardos e abrolhos, os espinhos e as ervas daninhas. Nós temos dito também que o próprio Satanás e os filhos das trevas, eles podem se opor a Deus e ao nosso serviço, já que todo o nosso serviço ele é feito para Deus. Mas existe um tipo de oposição que talvez seja o que mais nos aflige, que é a oposição dos próprios crentes, às vezes dos amigos, dos familiares, essas pessoas próximas a nós. E esse tipo de oposição, ela vem e ela virá,
porque como Jesus nos disse em Marcos, no capítulo 10, versículo 18, os irmãos não precisam abrir, Jesus diz o seguinte: ninguém é bom, senão um, que é Deus. E é provável que, quando eu digo isso, alguns irmãos até se lembrem de situações aqui na igreja, talvez até eu mesmo tenha, de alguma forma, ofendido ou magoado os irmãos. Nós sabemos que, então, as pessoas que nós amamos, as pessoas que são próximas a nós, a que geralmente às vezes consideramos justas ou boas, piedosas, mesmo essas pessoas motivadas pelo pecado, pela ambição, pelo medo, pela inveja, egoísmo, elas podem praticar o que é mal, e elas podem se opor a nós e ao serviço que nós prestamos a Deus. Assim como nós lemos, hoje no início da nossa liturgia, a oposição que o próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou. E não só a oposição, Cristo ele foi abandonado. Em certo sentido, ele foi traído por Judas, que era um ímpio de fato, filho das trevas. Mas todos os demais apóstolos o abandonaram, como nós lemos no capítulo 14, se não me engano, no versículo 50 ou no versículo 49. E talvez, assim como no exemplo de Cristo, a liderança da nossa igreja, a liderança das igrejas, seja a que mais sofra com esse tipo de ataque. E não é, como eu disse, um sinal de pecado dessa liderança. Porque, na verdade, nós vemos nas Escrituras que Cristo sofreu essa perseguição, essa oposição, mas Moisés também sofreu, o próprio Paulo também sofreu muito dessa oposição em sua caminhada. Então, essa oposição, tanto a nós ou à liderança, outras pessoas, elas não significam que nossos líderes estejam errados ou que estejam, de alguma forma, em pecado. Esse tipo de oposição que vem por parte daqueles que nós consideramos bons ou por parte dessas pessoas que são próximas a nós, ela pode vir até mesmo em meio à incoerência. É interessante a história de alguns donos de escravos, ou pessoas que defendiam a escravidão no passado, e elas eram crentes. E elas ensinavam então para os escravos que desconheciam o evangelho, que eles eram a imagem de Deus, nos domingos, durante os cultos. Mas aí, durante toda a semana, essas pessoas tratavam os escravos como se eles nada fossem, como se eles não tivessem nenhum significado, nenhum valor. Nós vemos nesse tipo de exemplo a incoerência. E muitas vezes a incoerência ela também atravessa os nossos caminhos, ela também vem ao nosso encontro. E além das esposas e dos maridos, que estão sempre juntos e veem a incoerência um dos outros o tempo todo, eu acho que um outro grupo de pessoas que também veem esse tipo de incoerência com frequência são os crentes que trabalham com outros crentes, sejam às vezes subordinados ou seja com o chefe, mesmo que tenha a mesma função, certamente eles devem enfrentar e ver muito dessa incoerência e oposição. E como disse, irmãos, talvez essa oposição seja a que mais nos entristeça, a mais difícil de lidar, porque é aquela que nós justamente não esperávamos. E diante de tudo isso que temos dito, podemos fazer então dois tipos de pergunta, diante de todas essas oposições que nós enfrentamos, seja da própria maldição de Deus, seja de Satanás, às vezes de pessoas próximas a nós, diante de tudo isso, todas as lutas que nós encontramos no nosso serviço a Deus, no nosso trabalho a Deus, nós podemos fazer dois tipos de perguntas, ou dois tipos de perguntas, mesmo antes de... a primeira pergunta que nós podemos fazer é como lidar com todas essas situações, todos esses tipos de oposição que nós enfrentamos ao nosso serviço a Deus e ao próximo. Como lidar com isso? E a segunda pergunta, ou segundo tipo de pergunta que nós podemos fazer, é se Deus de fato ele tem nos amado, será que Ele tem mesmo cuidado de nós? Porque nós estamos aqui fazendo algo para Ele, já que todo o nosso serviço é para Deus, nosso trabalho, na nossa família, nós estamos trabalhando para Deus, por que então tanta oposição? Será que Deus nos ama de fato? E com relação a essa primeira pergunta, que é como lidar com essas situações, a forma como nós devemos lidar com elas, ou o antídoto para elas, é que nós devemos depender somente de Jesus Cristo. Toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação, toda a nossa expectativa, ela tem de estar alicerçada somente em Cristo. Não podemos, de forma alguma, meus irmãos, basear a nossa felicidade na fidelidade do nosso próximo.
porque, como nós lemos no início, né, não há quem seja bom, bom é um só, somente Deus é bom. Isso não significa que nós vamos nos afastar das pessoas, nos isolar delas. Na verdade, como nós representamos ao próprio Cristo no mundo mal, nós estenderemos o amor de Cristo a essas pessoas, o amor de Jesus. Nós agiremos para com essas pessoas conforme Jesus mesmo agiu, mesmo que isso possa ferir o nosso coração em algum momento. Como está escrito em 1 Pedro 2:21, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir dos seus passos. Esse é o grande chamado de Cristo nas Escrituras. Ele nos chama para nós sofrermos, assim como ele sofreu. Se o mestre sofreu, né, os discípulos devemos nos alegrar em compartilharmos também desse sofrimento, darmos graças a Deus e perseverarmos. E até mesmo porque Deus usa esse mal, esses vários tipos de oposição que nós enfrentamos, para nos ajudar, para nos abençoar e para que nós também possamos abençoar e ajudar o nosso próximo. O mal, ele nos faz reconhecer, sobretudo, que nós não podemos fazer nada, que nós somos completamente dependentes do nosso Deus. E com relação à segunda pergunta, né, o segundo tipo de pergunta, sempre que nós questionarmos, ou então alguém nos questionar sobre a realidade do amor e o cuidado de Deus, tendo em vista as diversas oposições que nós encontramos, nós devemos levar as nossas mentes, ou então essas pessoas, a olhar para o Calvário, e nós devemos então devolver a pergunta. Olhemos bem, meus irmãos, para o Calvário e para o fato que Deus desceu e habitou entre nós. Ele se fez servo, e como servo, Jesus Cristo, ele foi fiel até a morte, e de morte de cruz. Será mesmo que Deus não nos ama? Será mesmo que Cristo não nos ama, que tenha nos abandonado? Se ele deu a própria vida por nós, será então que ele não nos dará todas as demais coisas, como a própria palavra de Deus nos garante? No Calvário, então, nós encontramos o conforto e o consolo que nós tanto precisamos para prosseguirmos nas nossas caminhadas, enfrentando todo o sofrimento e toda a oposição. Irmãos, até aqui, além do resumo que nós fizemos no início, né, da revisão que nós fizemos, nós vimos também como o mal impactou o nosso relacionamento com o trabalho e o próprio trabalho em si, e de modo que encontramos muita oposição. Quando intentamos fazer um serviço, fazer o bem, nós enfrentamos então diversas oposições. Mas todas essas nossas reflexões, elas estariam incompletas se nós não avaliássemos, né, se nós não analisássemos o mal que habita em nós e ficássemos apenas observando o mal no mundo, ou o mal nas oposições de Satanás, ou o mal nos nossos próprios irmãos. Nós precisamos então confessar que nós também falhamos contra o nosso próximo, confessar que nós falhamos contra os nossos familiares, nós falhamos contra os nossos chefes, nossos líderes, nós falhamos contra nossos subordinados, nós falhamos especialmente contra nossos irmãos em Cristo também. Ou será que nós não falhamos? Nós sabemos que falhamos também. E além de reconhecer a ajuda, nós veremos além de reconhecer que nós precisamos de ajuda, o fato de nós vermos o pecado, o nosso próprio pecado, ele também ajuda a nós sermos mais solidários com os nossos irmãos, a sermos também mais tolerantes, como nós veremos. É a primeira parte do versículo 13 de 1 Coríntios 10, nós temos a seguinte afirmação do apóstolo Paulo: não sobreveio tentação que não fosse humana. Esse versículo ele nos ensina uma grande verdade, e ela pode ser analisada por duas perspectivas. A primeira delas é que os pecados que nós cometemos, de alguma forma, são também os pecados que as pessoas cometem. Isso às vezes traz algum conforto para nós, né? Poxa, esse pecado que eu tenho aqui, que às vezes ninguém sabe, a Bíblia me diz que esse também é um pecado que está nas pessoas. E como miséria é pouca, né?
miséria sempre quer mais, né? Companhia, gosta dessa companhia. Às vezes nós nos confortamos com esse pensamento até mesmo pecaminoso. Mas a segunda perspectiva dessa grande verdade é que o pecado do próximo, né? O pecado que as outras pessoas cometem, eles também são o nosso pecado de alguma forma. Esse texto ele aponta para que o pecado ele é comum a toda a humanidade. Com isso eu quero dizer que cada pecado que as pessoas cometem, o nosso próximo comete, por mais vil, eles também habitam em nós. Por mais que seja como semente, eles também estão em nós. A essência de todo pecado já reside em nossos corações. Nós então vemos aqui que esse pecado, o mal, ele é comum a toda a humanidade. E é por causa dessa natureza caída, quando nós estivermos prontos para julgar o nosso próximo, por causa dos seus erros, nós também seremos culpados em alguma dimensão dos mesmos erros que essas pessoas cometeram e que nós acabamos de julgar. Esse é o grande ensino que Cristo traz para nós em Mateus, no capítulo 7, versículo 2, quando ele diz assim: pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Confessemos então, meus irmãos, que nenhum de nós dá duro o tempo todo nos nossos serviços. Com frequência nós encontramos alguma maneira de tirar vantagem do nosso próximo. Muitas vezes, para escapar da pressão, nós fantasiamos outras empresas, outros locais que nós gostaríamos de trabalhar. Nós desejamos, na verdade, outra vida, muitas das vezes, né, em um sinal de ingratidão para com o nosso Deus. E dessa compreensão sobre os nossos erros comuns, nós podemos deduzir também mais duas verdades. A primeira é que nós precisamos do sangue de Cristo, do sangue purificador de Jesus, tanto quanto as pessoas que às vezes nos abandonaram, nos traíram de alguma forma, se oporam a nós, nos machucaram. Todos nós, tanto nós quanto o nosso próximo, precisa da graça do Senhor Jesus Cristo. E a segunda verdade é que aqueles cristãos que nos fizeram mal, eles também são amados por Deus, eles são tão amados pelo nosso Senhor quanto nós mesmos. O aspecto comum, então, desse nosso pecado, ele deveria nos tornar menos dispostos a julgar, menos dispostos a odiar ou menosprezar o outro, porque todos nós precisamos da graça de Deus. E a minha solidariedade com os outros pecadores, ela é uma consequência, então, não apenas do nosso pecado mútuo, mas ela é uma consequência do fato que nós todos precisamos de um Salvador. E a grandeza do amor sacrificial de Jesus é que deve nos motivar, pois nós deveríamos, então, ao olharmos para Cristo, nos tornarmos mais dispostos a amar aqueles que Ele ama, mesmo que isso exija de nós, em muitos casos, um sacrifício. Porque Cristo ele nos amou e se entregou por nós, para o perdão de nossos pecados, nós abandonamos então todo o ódio, toda amargura contra o nosso próximo, todo ressentimento, todo o desejo de retribuição. E obedecemos então o mandamento de Cristo, escrito em Mateus 22, 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É claro, meus irmãos, que esse nosso amor que nós devemos ao nosso próximo, o esvaziar-nos, né, de toda essa amargura, de todo esse orgulho, ele não significa que nós devemos sempre absolver as pessoas das falhas que elas cometeram contra nós. O perdão bíblico, ele não exige necessariamente a remoção de todas as penalidades pelas transgressões, mas ele exige de nós, na verdade, o esvaziamento de toda a maldade ao aplicar essas punições. Em nossa reação à ofensa que nós recebemos, devemos considerar graciosamente se é melhor para o bem do transgressor, do ofensor, e para o bem também de toda a comunidade, nossas famílias, se é melhor que as consequências dessa transgressão elas sejam pesadas, ou que elas sejam leves, ou que talvez então elas sejam também removidas. Podem ser removidas, não necessitam ser... a pessoa não precisa necessariamente ser punida, levando em conta aquilo que está escrito em 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados.
O resultado dessa reação do Evangelho é que o mal, ele não nos dominará. Quando eu não estou pensando em como me vingar do meu próximo, ou como retribuir pela forma como eu fui injustiçado, meu sono ele não é perturbado pelos sonhos persistentes do que foi dito, né, o que eu vou dizer, ou como retribuir. Nós não ficamos pensando em como se vingar dessas pessoas que às vezes nos se opõem a nós. Em essência, então, o perdão bíblico busca o que é melhor para aqueles que nos feriram, à medida que nós confiamos no Senhor, para reivindicar a nossa causa e executar a vingança, como está escrito em Romanos 12, 19. Deus é que é o vingador. Meus irmãos, já finalizando todo o nosso estudo, e resumindo talvez, tanto em um parágrafo apenas, tanto o que nós vimos na semana passada, como nós vimos no dia de hoje, eu diria que nós, irmãos, quando motivados então por esse entendimento bíblico sobre o trabalho e sobre a dignidade do trabalho, quando nós fizermos isso e meditarmos também para quem ele é feito e como Deus usa esse nosso trabalho para mudar o mundo, confiados em Deus para enfrentarmos em todo tipo de oposição e também humildemente confessarmos que também nós faremos muito contra o nosso próprio Deus, contra o nosso próximo. Quando nós assim fizermos, irmãos, certamente o nome de Deus ele será glorificado e o seu caráter e o seu cuidado ele será evidenciado no mundo. E nós não temos noção de como Deus ele poderá nos usar para impactar as pessoas. Talvez bênçãos materiais das pessoas, talvez a preservação do mundo ou de alguns aspectos do mundo, talvez bênçãos físicas, né? Nós seremos instrumentos de Deus para também abençoar as pessoas, mas nós também podemos esperar, meus irmãos, por conversões, e sempre que possível, né, tendo isso em vista, nós também não só daremos o bom testemunho no nosso trabalho, mas nós também aproveitaremos a oportunidade para pregar com palavras mesmo a nossa fé, darmos razão da nossa fé e também, né, então, ensinarmos sobre o nosso Criador.